Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube no Santuário em Sua Casa, sejam todos bem-vindos, que a paz de Cristo e o amor do coração de Jesus estejam em cada lar que agora se faz santuário. Seguimos hoje nossa leitura orante da exortação apostólica de Lecce T do Papa Leão XIV. Nas semanas passadas, meditamos sobre o coração de Cristo que nos amou pessoalmente a cada um. Amou-te. Agora, o Santo Padre nos conduz dos números 99 a 102 para um ponto decisivo: os pobres como sujeito. Leão XIV nos lembra que se fomos amados por Cristo, não podemos manter este amor trancado. Os pobres não são apenas destinatários da nossa caridade, eles são sujeito da história da salvação. É no rosto do pobre que o coração de Jesus, que te amou primeiro, continua batendo forte no mundo. O Papa nos alerta: uma devoção ao Sagrado Coração que não se transforma em compromisso concreto com os últimos é uma devoção mutilada. O amor que brota do coração de Jesus, que te amou, tem sempre o cheiro dos pobres, o gosto do pão partilhado, a urgência da justiça. Por isso, nesse programa, não queremos só falar sobre os pobres. Queremos, com São João Paulo II e com o Leão XIV, abrir espaço para que eles falem, para que sua dignidade seja reconhecida, para que a nossa conversão passe pelo encontro real com eles. Peçamos ao Imaculado Coração de Maria, Mãe dos pobres, que eduque o nosso coração para amar como Jesus nos amou, e que São João Paulo II, o Papa que beijou o chão dos excluídos, interceda por nós. Agora, acenda uma vela, prepare o seu coração. O santuário está em sua casa, porque o coração de Jesus que te amou bate aí. Invoquemos o Espírito Santo de Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Os pobres como sujeitos. Um dom fundamental para o caminho da Igreja Universal é representado pelo discernimento da Conferência de Aparecida, na qual os bispos latino-americanos explicitaram que a opção preferencial pelos pobres por parte da Igreja está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com a sua pobreza. No documento, a missão é contextualizada na atual situação de um mundo globalizado, com os seus novos e dramáticos desequilíbrios. E, na mensagem final, os bispos escrevem: as agudas diferenças entre rico e pobres nos convidam a trabalhar com maior empenho para ser discípulos que sabem partilhar a mesa da vida, a mesa de todos os filhos e filhas do Pai, mesa aberta, inclusiva, na qual não falte ninguém. Por isso, reafirmamos nossa opção preferencial e evangélica pelos pobres. Ao mesmo tempo, o documento
ao aprofundar um tema já presente nas conferências anteriores do Episcopado da América Latina, insiste na necessidade de considerar as comunidades marginalizadas como sujeitos capazes de criar cultura própria, mais do que como objetos de beneficência. Isso implica que tais comunidades têm o direito de viver o Evangelho, celebrar e comunicar a fé, de acordo com os valores presentes nas suas culturas. A experiência da pobreza dá-lhes a capacidade de reconhecer aspectos da realidade que outros não conseguem ver e, por isso, a sociedade precisa de as ouvir. O mesmo vale para a Igreja, que deve avaliar positivamente a maneira popular delas viverem a fé. Um bonito trecho do documento final de Aparecida ajuda-nos a refletir sobre este ponto, a fim de encontrar a atitude correta. Só a proximidade que nos faz amigos nos permite apreciar profundamente os valores dos pobres de hoje, seus legítimos desejos e seu modo próprio de viver a fé. Dia a dia, os pobres se fazem sujeitos da evangelização e da promoção humana integral. Educam seus filhos na fé, vivem constante solidariedade entre parentes e vizinhos, procuram constantemente a Deus e dão vida ao peregrinar da Igreja. À luz do Evangelho, reconhecemos sua imensa dignidade e seu valor sagrado aos olhos de Cristo, pobre como eles e excluído como eles. A partir dessa experiência cristã, compartilhamos com eles a defesa de seus direitos. Tudo isto pressupõe a presença de um aspecto na opção pelos pobres que devemos recordar constantemente. Com efeito, tal opção exige de nós uma atenção prestada ao outro. Esta atenção amiga é o início de uma verdadeira preocupação pela sua pessoa e, a partir dela, desejo procurar efetivamente o seu bem. Isto implica apreciar o pobre na sua bondade própria, com o seu modo de ser, com a sua cultura, com a sua forma de viver a fé. O amor autêntico é sempre contemplativo, permitindo-nos servir o outro não por necessidade ou vaidade, mas porque ele é belo, independentemente da sua aparência. Unicamente a partir desta proximidade real e cordial é que podemos acompanhá-los adequadamente no seu caminho de libertação. Por esta razão, dirijo um sincero agradecimento a todos aqueles que escolheram viver entre os pobres, àqueles que não só vão visitá-los de vez em quando, mas que vivem com eles e como eles. Esta é uma opção que deve encontrar lugar entre as formas mais elevadas da vida evangélica. Nesta perspectiva, torna-se clara a necessidade de que todos nos deixemos evangelizar pelos pobres e reconheçamos a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Crescidos em extrema precariedade, aprendendo a sobreviver nas condições mais adversas, confiando em Deus com a certeza de que mais ninguém os leva a sério, ajudando-se mutuamente nos momentos mais sombrios. Os pobres aprenderam muitas coisas que guardam no mistério dos seus corações. Aqueles de entre nós que não fizeram experiências semelhantes verá a imagem, mas certamente tem muito a receber da fonte de sabedoria que é a experiência dos pobres. Só comparando as nossas queixas com os seus sofrimentos e privações é possível receber uma repreensão que nos convida a simplificar a vida. Coloque-se na presença do coração de Jesus que te amou primeiro. O amor contempla. O Papa Leão XIV nos diz: o amor autêntico é contemplativo. Não servimos o pobre porque ele precisa de nós. Servimos porque ele é belo. Ali, no rosto cansado, bate o coração do Cristo.
Sem contemplação, caridade vira vaidade. Só o amor que se ajoelha liberta. Agora pense em um pobre com nome e rosto. O que de belo Deus esconde ali? O evangelho mais alto é de quem não só visita, mas mora. Vivem com eles e como eles. Jesus não nos visitou, ele armou sua tenda entre nós. Enquanto eu for turista na dor do outro, minha fé será teórica. Proximidade cordial suja, incomoda, tira o relógio do pulso. Eu visito os pobres ou moro com eles? Onde está meu coração hoje? Deixe-se evangelizar. Leão 14 vira à mesa. Não levamos Deus aos pobres. São eles que nos comunicam a misteriosa sabedoria de Deus. É a sabedoria de quem confia, partilha o pouco, tem fé sem plano de saúde. Nós temos doutrina, eles têm experiência de Deus. Nós temos queixas, eles têm cicatrizes. Que sabedoria os pobres querem me ensinar e eu não deixo? Reclamação minha é pequena perto da cruz deles? Simplifique a vida. Comparar nossas queixas com os sofrimentos deles dói, mas cura. O pobre não condena, ele repreende como um pai e chama: simplifique. Tirar o excesso para sobrar amor. Se vive com pouco, mas não se vive sem o outro e sem fé. Agora repita no seu coração: coração de Jesus que te fizeste pobre. Dá-me a graça de te encontrar na calçada, não só no sacrário. Livre-me da caridade vaidosa. Ensina-me a beleza da contemplação. Que, evangelizado pelos teus preferidos, eu aprenda a ser pobre de espírito. São João Paulo II, amigo dos pobres, rogai por nós. Amém. Madre Leônia escreveu em seu diário espiritual no dia 28 de julho de 1975: A fé, luz da vida. Só tem fé quem conhece o verdadeiro porquê da existência. Quem não tem fé é como uma barca sem bússola. Quem não sabe de onde veio, nem para onde vai. A fé é a única luz e a razão da vida. A fé nos leva ao conhecimento de Deus. Deus é nosso Criador e Senhor. Devemos reconhecê-lo, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Devemos observar os mandamentos e viver segundo a lei do amor do Evangelho, e seguir a Igreja que Jesus nos deu como mãe e mestra. A fé sem obras é morta. Por isso devemos concretizá-la na obra de bondade, de honestidade, de justiça e de misericórdia. A fé é o maior dom, é o sustentáculo mais forte no caminho, nem sempre fácil, da vida. A fé nos leva ao discernimento entre o bem e o mal, nos sustenta na dor. Aumenta em nós a coragem e a fortaleza cristã. Nos faz esperar contra toda a esperança. Alimenta a chama do amor para vivermos fiéis ao nosso ideal. Sem fé, tudo se torna lícito. Sem Deus, não há mais freio para o mal, e a terra se torna uma caverna de vícios e de delitos. Quem não crê no Deus eterno, infinito, Criador do universo, não pode elevar-se à vida sobrenatural. Senhor, nós cremos, aumenta a nossa fé. Tu és santo, Senhor nosso Deus. Leônia de Jesus.
Amados irmãos e irmãs, chegamos ao fim de mais um santuário em sua casa. Hoje, o coração de Jesus que te amou nos pediu um passo a mais: sair da visita e entrar na proximidade cordial. Contemplar, morar, deixar-se evangelizar, simplificar. Que gesto concreto você escolheu esta semana? Não deixe para depois. O pobre não espera. Cristo não espera. Ele bate a porta do seu coração agora. Antes da bênção, um recado. Não se vive a fé sozinho. Se essa meditação tocou você, partilhe, chame alguém da sua família, do seu grupo, para viver com você esse compromisso. O amor do coração de Jesus é fogo que espalha. Semana que vem, continuamos nossa leitura da Dilexit T do Papa Leão XIV. Vamos avançar para os números 103 a 107 com o tema Um Permanente Desafio. Mesmo dia, mesmo horário, aqui no YouTube, o santuário continua em sua casa. Agora inclinemos nosso coração. O coração de Jesus, que te amou até o fim e se fez pobre por nós, desça sobre nós e sobre nossas famílias. Que Ele nos dê um coração contemplativo, que enxerga a beleza nos pequenos, um coração corajoso, que sai da visita e vai morar na dor do outro, um coração humilde, que se deixa evangelizar pelos pobres, um coração livre, que simplifica a vida para que sobre amor. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Glorifiquemos ao Senhor com nossa vida. Sob a proteção do Imaculado Coração de Maria e a intercessão da serva de Deus, Madre Leônia, que tenhamos uma semana cheia de amor e que o coração de Jesus, que te amou, bata forte no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé. E um dia vou